É de fato uma alegria muito grande ser convidada para fazer a palestra dando abertura ao mês de outubro de celebrações do 7º aniversário da casa do Conscious Living Spiritus Group. Suzana mencionou que de fato já faz tempo que eu estou aqui com essa família que tão carinhosamente me abraçou e me recebeu. E de fato são somente 3 meses que se passaram que mergulhei de fato de cabeça aos trabalhos, o qual fui convidada, mais um convite carinhoso de acolhimento que a casa me fez. Então, em primeiro lugar, o meu profundo agradecimento ao Conscious Living Spiritus Group, aos integrantes dessa casa que me acolheu, a oportunidade de fazer essa prece, essa palestra de abertura, depois dessa prece tão maravilhosa. E vamos então deixar a emoção de lado para não fazer todo mundo chorar também. E dar início à nossa palestra e estudo da noite. Então, o tema proposto para abrir o mês de outubro em celebrações não poderia deixar de ser, de fato, sobre o Centro Espírita, esse espaço de acolhimento que nós temos aqui. As fontes já mencionadas para quem quiser buscar e se aprofundar um pouquinho mais. E então, refletindo no tema de hoje, em uma maneira que pudesse de fato fazer jus a essa casa, aos espíritos benfeitores que tomam conta dela com tanto amor e carinho, nos recebendo semanalmente, nós pensamos em recorrer ao nosso grande codificador Allan Kardec para dar início aos nossos estudos. Em sua viagem espírita de 1862, Allan Kardec fez a seguinte colocação: coloco, em primeira instância, o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale isto mais que os lambris dourados? E quando eu vi isso, essa frase, essa colocação de Allan Kardec, comecei a analisar a profundidade desse statement do nosso codificador. Porque na realidade ele estava falando sobre a questão de focar o trabalho na casa espírita e deixar ir até lá quem quisesse buscar a luz do Consolador prometido, em vez de ir atrás daqueles que talvez fossem compostos da alta sociedade. Ele dizia que uma das coisas mais bonitas do centro espírita que ele via era exatamente isso: alguém da alta sociedade sentar-se do lado daquele que era o mais humilde visto na sociedade, os dois apertarem-se as mãos num ato de fraternidade e ficarem ali como irmãos. E eu achei isso de uma maneira muito bonita, muito sensível do codificador, e decidi então trazer ao nosso tema essa reflexão. Por que é, a não ser o Centro Espírita, um local onde nós, como trabalhadores, deveríamos estar colocando em primeira instância o consolo? Quantos de nós buscamos o Centro Espírita pela primeira vez, buscando este consolo? Querendo que alguém nos erguesse a estima, desse a coragem para que pudéssemos nos levantar e continuar a jornada da vida. Muitos de nós continuamos frequentando o Centro Espírita para fazer o trabalho profundo da autotransformação, retirando as paixões que ainda nos atrasam os passos. E vemos ainda mais pessoas que chegaram aqui ou passaram por situações desesperantes e encontraram aqui no Centro Espírita o acolhimento necessário para que não caíssem em desespero ou, pior, cometessem o suicídio. Então a gente vai vendo esse comentário de Kardec e tomamos como ponto de partida para que a gente possa também avaliar o profundo significado do trabalho de Allan Kardec. Porque se não houvesse o nosso grande codificador com a preocupação de trazer um núcleo seguro de estudos
nós talvez não haveríamos o centro espírita como temos hoje. Allan Kardec, depois de ter publicado o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1858, ele então fez questão de dar prosseguimento à divulgação da doutrina espírita. Ele então decidiu criar a Revista Espírita, aonde seriam publicados artigos, análises feitas da comunicação. Só que mais do que isso, ele achou que seria muito importante também ter ali um local seguro, na qual as pessoas poderiam então, além de ampliar a divulgação da doutrina espírita, dar dessa maneira continuidade aos estudos, fazer as análises das comunicações espirituais, facilitando dessa maneira a educação das faculdades mediúnicas. Quantas pessoas não buscam o centro espírita para exatamente educar a faculdade mediúnica e também colocar em prática a caridade, assim como manter a convivência saudável entre os dois planos da vida, o material e o espiritual. Então, dessa maneira, o primeiro centro espírita foi fundado, como a gente vê aqui, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, inaugurando dessa maneira, neste dia, o primeiro centro espírita do mundo. Esta seria a célula abençoada, como nos traz Sueli Caldas Schubert no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que iria se multiplicar em favor da construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais feliz. O Conscious Living Spiritist Group é a materialização dessa célula abençoada, que através dos anos, desde que esse primeiro centro espírita foi inaugurado, veio então fazer esse mesmo trabalho, objetiva fazer esse trabalho de dar continuidade através da instrução e da educação para que os seres que aqui venham possam fazer essa transformação moral e nós mesmos contribuirmos para uma sociedade mais plena. Isto porque a sociedade é composta de homens e mulheres como nós. Então, sendo assim, através da educação, da nossa instrução, da vivência do amor, que é uma das características da casa espírita, a pessoa pode contribuir para essa sociedade mais plena. Sueli continua dizendo que talvez Allan Kardec tenha sido inspirado nas igrejas primitivas do cristianismo, o cristianismo primitivo. É muito interessante a colocação dela, porque quando a gente lê as obras de Emmanuel, quando os primeiros cristãos se encontravam no silêncio da noite, na escuridão, por não poderem pregar o seu amor, colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, eles então reflexionavam sobre esses ensinamentos aonde não poderiam ser atingidos ou presos. Quem sabe eles assim faziam para poder receber as vibrações do alto também. Então ela faz essa distinção entre o centro espírita hoje e aquelas pessoas que se reuniam nos locais bem simples. Uma das características do centro espírita também, a não necessidade do luxo, eles se reuniam nesses locais para estudar a Boa Nova, os ensinamentos de Jesus. Durante essas reuniões, era-se possível também obter o intercâmbio espiritual, para receber consolo das entidades espirituais que ali se encontravam. Quando a gente lê Ave Cristo, me foge o nome agora, mas é uma das partes mais bonitas, porque eles estavam para ser atacados pelos romanos. E ele então abre um dos ensinamentos nos escritos sagrados, e a mensagem que vem é: não se turbe o vosso coração. E o ancião que ali se encontrava, recebendo as sugestões amigas do alto, prepara aqueles cristãos para a prova dura que estava para vir. Quando a gente faz essa análise, nós vemos que não é muito diferente do que nós fazemos aqui. Viemos aqui muitas vezes, sentamos neste local, na reunião pública ou no grupo de estudo, e muitas vezes recebemos a mensagem que o nosso coração precisa escutar. A gente então nota que a espiritualidade maior toma conta minuciosamente da nossa alma e do nosso coração, assim como fazia também com os cristãos primitivos.
eles também recebiam sugestões amigas, porque a mediunidade não é criação da doutrina espírita. E isso nós sabemos desde o início de toda a nossa história, nós sabemos que a mediunidade sempre esteve presente. Então ela diz que na atualidade o centro espírita repete as experiências daquela época, com uma única diferença, de que nós não somos mais perseguidos. Nós podemos, em local público, aberto durante o dia ou de noite, estudar sobre a Boa Nova, os ensinamentos de Jesus. As perseguições, aliás, são outras. Nós não somos devorados por feras ou castigados pela nossa fé cristã. As perseguições são completamente diferentes. É um amigo querido que diz que as condecorações íntimas em nome do amor a Jesus são feitas de outras maneiras hoje em dia. Nós vemos que muito tempo se passou desde que Jesus aqui esteve, desde que as obras de Emmanuel, que mostra 200 anos depois de Cristo, tanta coisa mudou, a modernidade, os avanços tecnológicos, mas o que não mudou é a necessidade do espírito de receber o consolo do alto, a educação e instrução, a necessidade de progredir e avançar rumo para o alto. Nós trouxemos um exemplo muito bonito de Joana de Cusa, não sei se aqui muitos já leram a história dela, quando ela estava presa, pronta para ser queimada, e vem o soldado com a tocha, pedindo que ela renunciasse à crença dela em Jesus, que ela negasse o Cristo, e ela não fez. Ele então vira para ela e diz: este teu Cristo te ensinou apenas a morrer? No qual ela responde: não somente me ensinou a morrer, mas me ensinou também a te amar. Vemos que o centro espírita, trazendo o Consolador prometido por Jesus, traz as lições de como nós podemos viver aprendendo a necessidade de estarmos aqui temporariamente e o morrer, que significa a vida eterna, como nos mostrou Francisco de Assis. E uma das outras maiores lições que tem é a questão do amor, do amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Então as perseguições hoje em dia, as feras que nós temos que combater em nome da nossa crença cristã, são os das calúnias, as intrigas, muitas vezes as injustiças dos homens, as dores íntimas da nossa alma enquanto nós tentamos acertar. O Evangelho segundo o Espiritismo também traz exatamente o que a gente trouxe aqui, e não vou ficar muito tempo nessa lição do Evangelho, mas que diz que o tempo das perseguições sanguinárias se passou, e é verdade, mas se hoje não mata o corpo, torturam a alma, atacam-na até mesmo nos seus sentimentos mais profundos, nas suas mais caras afeições. A família são divididas, excitando-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, e assim vai. Então são as condecorações íntimas da alma. Se estamos passando por situações assim, em nome da crença, da vivência cristã que nós optamos por assim fazer, alegremos-nos por estarmos no caminho certo, através dos ensinamentos do Centro Espírita. Pois bem, o Consolador prometido por Jesus, que é a nossa doutrina espírita, chegou para fazer exatamente isso, acolher aqueles que buscavam a boa nova, os que sofrem, os que padecem, os esquecidos da sociedade, aqueles que mesmo em família sentem-se tão sozinhos. Quantas pessoas no lar sentem-se tão sozinhos e buscam no centro espírita e muitas vezes encontram a família espiritual da qual ela tanto precisava para renovar as suas forças. E é exatamente neste ambiente seguro, neste espaço de acolhimento, que se iluminam as almas, sejam elas encarnadas como nós ou desencarnadas, porque o Centro Espírita obra com os dois planos da vida, aprendendo então a convivência fraterna. A Suzana mencionou aqui a questão do trabalho no centro, e nós vamos trazer tudo isso, mas também trazer à luz como que é importante, porque na realidade é uma experiência de solidariedade que o Centro Espírita nos oferece. A convivência um com o outro, do trabalho e da tolerância também, para que a gente possa avançar rumo à plenidade.
Como que a gente faz, então, essa educação? Porque não foi muito tempo que o Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritos trouxeram a nós esse ensinamento. Espíritas, dirigindo-se a nós, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo. Como a gente vai vendo aqui, como que a gente vai se tornar seres mais benevolentes, tolerantes, solidários? Aonde nós vamos encontrar dessa maneira a fórmula para que a gente possa avançar espiritualmente? A questão da educação, ela é muito profunda, porque muitas vezes nós chegamos aqui, pensamos que não sabemos nada, e quanto mais a gente vai estudando e nos aprofundando na doutrina espírita, nós vamos vendo que a educação ela é muito mais profunda. A finalidade maior do espiritismo é tornarmos todos homens e mulheres de bem. Esse trabalho íntimo, a educação, por ser formadora de caráter e não simplesmente instrutora de conhecimento, é o que vai nos possibilitar essa vivência plena através do espiritismo, combatendo dessa maneira tudo aquilo que nos atrasa. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, a intolerância e todos os outros vícios da nossa alma. Mas é que são tantas áreas de conhecimento. E Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele diz que a primeira finalidade do centro espírita é tornar aqueles que o buscam espiritualistas. Por que isso? Por que será que ele não disse espíritas? A questão de fazer com que o homem reconheça que existe algo mais do que esse corpo biológico. E então o nosso conhecimento cresce e nós nos damos conta da primeira lição maior. Somos filhos de Deus. Aquele Pai justo e amoroso que Jesus nos apresentou, que nós nos distanciamos tantas vezes porque negamos a nossa essência divina. A doutrina espírita vem trazer exatamente isso. Somos herdeiros do universo, filhos de Deus. Ninguém é melhor, ninguém é maior do que ninguém aos olhos de Deus, porque Ele nos vê exatamente aonde nós estamos, mas Ele nos vê como nós seremos, não como nós estamos hoje. O processo de transformação ele é tão interessante. Quantas pessoas aqui se consideram espírita há mais de 5 anos? 10 anos? 1 ano? Ok. Uma análise muito profunda. Eu vou começar com 1 ano. Porque em 1 ano de espiritismo, nós vamos reconhecer coisas em nós que já modificou um pouquinho. Em 5 anos, nós olhamos no espelho e muitas vezes, quando somos convidados pela vida a rever uma lição de casa dolorosa, sem poder olhar no livro, passar na prova, nós passamos e não nos demos conta de quanto nós mudamos. Quando foi que eu mudei assim? Um companheiro outro dia passou por uma situação tão difícil e disse: eu não consigo agir de como eu agiria 10 anos atrás. Esse é o ensinamento da doutrina espírita, essa transformação que faz dentro de cada um de nós. E é uma coisa muito bonita, porque pouco a pouco nós vamos nos reconhecendo como seres essenciais, divinos, plenos, que o nosso objetivo e o rumo é de fato a felicidade. Então, que maravilha saber que nós sofremos temporariamente, de que passamos pelas provas duras, mas que temos todo o apoio espiritual se o buscarmos para suportar. Que bom saber de que seremos reconhecidos como espírita pelo esforço que fazemos para combater os nossos vícios. Em nenhum momento a doutrina espírita diz que seremos reconhecidos por combater de tudo em uma vida. Algo que nós trazemos muitas vezes por milênios de anos e agora, com a oportunidade da doutrina espírita como essa ferramenta, temos a chance de sermos reconhecidos como espírita pelo esforço que fazemos. E os espíritos dizem: muitos poucos de vós fazem esse esforço. E de que nós temos muitas chances de acertar enquanto erramos.
porque isso faz parte da nossa jornada espiritual. Errar faz parte, e isso é muito bonito. Então, nesse ponto, nós vemos o Centro Espírita como um ponto ali aonde nós vamos ter a segurança, o lugar propício para fazer o trabalho difícil que nos foi ensinado pelo grande filósofo grego. Conhece-te a ti mesmo. Quem teve a coragem de olhar para dentro antes de buscar a ferramenta consoladora da doutrina espírita? De olhar para dentro e reconhecer, não olhar para os outros e apontar, olhar para dentro e reconhecer o que ainda precisa ser modificado. E a Casa Espírita nos acolhe com os trabalhadores que aqui são os voluntários e a amorosidade dos bons espíritos que nos veem, nos conhecem, nos oferecem oportunidades de trabalho, mesmo reconhecendo que não somos ainda perfeitos. E é exatamente por isso que eles nos oferecem o trabalho, para que possamos nos aperfeiçoar nessa convivência, na fraternidade, de colocar em prática o perdão e a tolerância. Nesse trabalho de conhecermos quem nós somos, nós vamos então avançando espiritualmente. É neste local que nós somos acolhidos com carinho, sem julgamento, nos sentindo verdadeiramente parte de uma família, enquanto nós fazemos o processo íntimo de olhar para dentro. Mas se eu já me reconheço espírito imortal, filho de Deus, herdeiro do universo, eu consigo acreditar em mim mesma, de ter a coragem da fé de conhecer e reconhecer que nós podemos vencer tudo o que nós temos aqui para conseguir vencer. A questão é que o Centro Espírita nos diz que não basta somente querer, é preciso saber como. E o Centro Espírita é o local que vai nos dar essa oportunidade. Por quê? Porque o Centro Espírita é nele que o ser humano encontra a plenitude do Espiritismo como filosofia estruturada em argumentos científicos e de vastas consequências morais. Esse, aliás, é o nosso tema do evento de março com o Divaldo, do qual Suzana vai dizer. Então, a gente vê aqui o tríplice aspecto da doutrina espírita. Ensinamentos que abrangem todas as áreas, abrindo o nosso conhecimento para viver melhor. Então é por isso que no livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, do Centro Espírita, Soeli Cada Schubert nos diz que de fato o Centro Espírita, além de ele ser um lar, é uma escola, porque é aqui que nós vamos estudar, mas ele também é um hospital, porque acolhe as almas enfermas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, e é também uma oficina, porque nos proporciona um local para o trabalho, sendo essencialmente esse ponto de encontro das almas, seja nós, se vemos o Centro Espírita como um lar, uma escola, uma oficina ou um hospital, as almas que se encontram aqui buscam a mesma coisa, respostas, paz em primeiro lugar, e despertam para a necessidade de se renovarem intimamente. Hoje, então, quando a gente abre esse espaço para a celebração do nosso aniversário do Conscious Living, nós não podemos deixar de mencionar os bons espíritos, porque na realidade nós buscamos a espiritualidade e nós o encontramos aqui. Nós encontramos o apoio espiritual que tanto almejamos exatamente aqui. São eles que nos recebem semanalmente. Quantos aqui já não sentou no escurinho da sala durante o passe, olhando as slides passando, escutando a música clássica, muitas vezes sentiram um abraço amigo, um toque, uma palavra encorajadora? São eles que aqui estão, que nos acolhem com esse carinho infinito, com amorosidade e, acima de tudo, com paciência. Paciência, sim, porque nós viemos aqui semana após semana e eles sabem exatamente quem nós somos, mas, além de tudo, eles sabem da nossa potencial. Se erramos durante a semana, sentamos aqui, muitas vezes lembramos, sentimos tudo que nós podemos e devemos sentir ainda no nosso progresso espiritual, e eles veem tudo isso, mas ainda de tudo, veem com amorosidade, porque sabem que nós podemos vencer essas etapas difíceis da vida. Este centro
assim como outros, quando bem estruturado, ela é muito mais do que uma casa física, uma sede. Contam-nos que ela transcende as paredes e até mesmo o teto que nos cobre. Vemos aqui essa reunião, essa imagem que nós decidimos trazer, que na realidade mostra o centro espírita como sendo um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, o físico e o extrafísico, e com as duas humanidades, a dos encarnados e dos desencarnados. Então, quando a gente olha para essa sala, imaginemos que se transcende as paredes e os tetos. O que deve estar acontecendo do outro lado de lá? Essa imagem vou explicar para você porque é muito bonita. Nós temos aqui a reunião pública, existe o palestrante ali que está de pé e o mentor o instruindo, como acontece. Ao lado da mesa nós temos os espíritos de suportes protetores e aqui em cima, como se fosse uma plateia enorme escutando a palestra. Só que a espiritualidade maior, utilizando a palestra do companheiro ali sobre as bem-aventuranças, ensinando sobre a prece que nos foi ensinada quando Jesus nos ensinou a orar, o Pai Nosso, ele então projeta, a espiritualidade maior projeta a imagem de Jesus, fazendo exatamente o que ele estava dizendo, sensibilizando os espíritos que estavam prontos para o despertar. Então, quando nós aceitamos um trabalho no centro espírita, nós estamos, na realidade, trabalhando com os bons espíritos do lado de cá, e se estivermos fazendo com seriedade, com preparo e com amor, nós estamos facilitando para o despertar do lado de lá. E quem não quer fazer parte desse trabalho tão lindo, tão bonito? As reuniões mediúnicas são para isso. Quem aqui trabalha com a mediunidade, quem está sendo convidado ou quem já fez parte de estudo, o Livro dos Espíritos também, quando o Marcelo senta com o grupo às 6h30 e todos discutem as respostas do Livro dos Espíritos, acreditem que existe um outro grupo de estudantes escutando os ensinamentos. A evangelização recebe o apoio também. Todas as áreas do centro espírita têm esse apoio da espiritualidade maior. Nós nunca conseguiríamos fazer o que nós fazemos aqui sem o suporte dessa espiritualidade. A nossa alegria de estarmos aqui é a alegria de saber que eles nos convidaram para fazer parte desse trabalho, que eles confiam em nós, porque conhecem as nossas potencialidades. Acreditam que nós conseguimos trabalhar em conjunto, em fraternidade, em amor, em tolerância um com o outro. Então nós vemos que o cuidado da espiritualidade maior, ela é muito grande, é muito intensa. O planejamento de todas as atividades do centro espírita, na realidade, é deles. Nós somos instrumentos nas mãos deles. Então, eles contam com a equipe dos encarnados. Por quê? Porque Jesus nos ensinou que a casa edificada sobre a rocha, ela vai conseguir se permanecer e resistir em pé através dos tempos. Então é o que tem acontecido com o Conchas nos últimos 7 anos. Porque eles nos dizem que para que a casa permaneça em cima da rocha, é necessário que a equipe dos encarnados mantenha o trabalho contínuo da construção, colocando dia a dia tijolos de amor, gotinhas de amor, como a Biga diz, e também o cimento da perseverança. E isso é muito interessante a gente ver, porque o trabalho no centro espírita através do tempo, muitas vezes surgirão obstáculos que é necessário para que a gente possa crescer. Então, se somos convidados para participar das atividades da casa, como web designer, como palestrantes, como coordenadores de estudo, na cantina, servindo as aguinhas que tanto faz falta quando alguém falta.